Olá, eu sou Silvana Pinheiro, poeta, escritora, educadora, terapeuta, e uso esse espaço aqui para trazer as minhas reflexões diárias, baseadas na leitura, nas reflexões que eu faço, nos diálogos que eu estabeleço, sobretudo pensando na minha caminhada como seguidora de Jesus de Nazaré, em diálogo com todo o contexto que eu vivo hoje. E acredito que não só eu, mas muita gente tem, nesse tempo de pandemia, aproveitado para refletir sobre a sua própria vida, sua própria caminhada, em diferentes contextos, em diferentes realidades, em diferentes também expressões de fé. E eu tenho vivido muito esse momento assim de recorrer às minhas histórias pessoais, às minhas histórias familiares, às minhas histórias de caminhada de fé, às minhas histórias também vivenciadas por meio dos diálogos com os livros e com os pensadores com os quais eu me identifico, e também com os mentores, pessoas mais experientes do que eu na caminhada de fé, com quem eu dialogo também no meu interior. E um amigo nesses dias indicou uma leitura de um pensador indígena que eu já tinha visto alguns vídeos dele, alguns depoimentos, o Ailton Krenak. Ele é ligado ao Vale do Rio Doce, que tem uma expressão muito própria aqui no meu estado. Ele vem do povo Krenak e ele escreveu um livro que eu li esses dias, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. E eu tenho pensado muito sobre a realidade dos indígenas, dos povos originários da nossa terra, por vê-los sofrendo tanto nesse tempo. E me chama a atenção a coragem, a força, a visão de mundo deles, com as quais eu acho que todos nós precisamos aprender muito. Eles sempre se sentem parte de um todo. Eles veem a natureza não como algo à parte deles. E eles veem outros povos também não como inimigos ou contrários a eles, mas como parte também de um mesmo todo. Alguém perguntou para ele como ele acha que os povos indígenas iam lidar com o contexto que estamos vivendo, social, econômico, dos últimos anos, e ele respondeu: os povos indígenas sempre lidaram com isso. Me pergunto como os brancos vão lidar, porque a gente sempre lidou com a diferença. E ele menciona cerca de 250 etnias indígenas no Brasil, com diferentes línguas, com diferentes cosmovisões, que dialogam entre si, mas que mantêm as suas próprias identidades, e ele consegue se ver nesse contexto. Eles conseguem se ver nesse contexto como parte desse todo, que está sempre lidando com a diferença, com o outro, tentando resistir na sua forma de ser, né? E eu quero ler aqui uma citação do livro Para Adiar o Fim do Mundo, um livro que foi fruto de uma palestra proferida na Universidade de Lisboa em 2019. E ele diz assim: fomos durante muito tempo embalados com a história de que somos a humanidade. Enquanto seu lobo não vem, fomos nos alienando desse organismo de que somos parte, a Terra, e passamos a pensar que ele é uma coisa e nós outra. A Terra e a humanidade. Eu não percebo onde tem alguma coisa que não seja natureza.
Tudo é natureza, o cosmos é natureza, tudo o que eu consigo pensar é natureza. E é muito interessante como ele vai tecendo o discurso dele sobre isso, e sobre os povos indígenas e a cosmovisão deles, de estarem ligados à terra, tentando dar expressão aos seus sonhos de que somos um só de fato com a natureza, respeitando a alteridade, respeitando o outro e ao mesmo tempo lutando pelos espaços de serem eles mesmos. E nessa cosmovisão eles atuam para adiar o fim do mundo e não para antecipá-los. Isso me fala profundamente nesse tempo em que eu vejo muitos cristãos, não só de hoje, mas de outras épocas também, que lutaram para antecipar o fim do mundo, que brigaram para manter uma condição de vida, isolados em si mesmos, desejando o fim desse mundo na expectativa de uma vida posterior. E isso, para mim, é muito contrária à leitura que eu faço do Evangelho de Jesus, porque na perspectiva que eu leio os Evangelhos, eu percebo uma vida, uma qualidade de vida que não é pós-morte, não é uma qualidade que virá, é uma qualidade que já deve ser agora. É uma qualidade de vida, não é uma vida eterna pós essa vida, ela já começa aqui, né? Jesus dizia, a vida, o reino de Deus está entre vocês, né? As pessoas, os seus discípulos perguntavam, onde estará o reino de Deus? Como é que nós vamos visualizar isso? Onde nós vamos enxergar isso? E ele dizia, o reino de Deus está em vocês, está entre vocês, né? Está nas relações de vocês com vocês mesmos, comigo e com os outros. Então, essa qualidade de vida é algo que a gente não pode perder de vista, né? Uma boa metáfora que eu sempre trouxe para a minha existência, porque tem muito a ver com a realidade do lugar onde eu moro, tem a ver com o mar, essa dimensão, né? A imensidão do mar, para mim, é uma metáfora que simboliza muito o reino de Deus. Isso aparece muito nos meus escritos, isso aparece muito nas minhas reflexões, isso aparece muito nos meus sonhos, inclusive. Essa imensidão que é a vida, que é a existência, que engloba tudo isso que é criado, que é tudo isso que é natureza, do qual fazemos parte, com a qual nos relacionamos, e me sentir parte disso numa condição de estar diante desse mar, que é muito maior do que eu, que é muito além do meu pedacinho aqui, me satisfaz, é uma metáfora que me satisfaz quando eu penso no reino de Deus. E aí, em função disso, eu me reporto a outras coisas que eu tenho vindo à minha mente nesses dias. Uma dessas perspectivas tem a ver com um filme que eu vi no final de semana, um filme novo da Netflix, mas que já estava disponível no YouTube há algum tempo, que é o filme Paulo, o Apóstolo de Cristo, que foi lançado em 2018, com direção do Andrew Riat e estrelado por James Faulkner. Conta a história de Paulo na sua prisão em Roma, já no final da sua vida, vivendo ali, isolado, mas ao mesmo tempo em num diálogo muito profícuo com os cristãos que viviam em Roma e que estavam sendo assassinados e perseguidos por sua fé.
sendo acusados por Nero de terem incendiado a cidade de Roma. E ali ele se encontra com Lucas, que vai escrever a biografia de Paulo em Atos. Enfim, é uma história muito bonita que eu indico. E tem dado momento do filme, o apóstolo Paulo dialoga com o chefe da prisão onde ele estava, que era uma prisão importante, e ele começa a falar sobre o que era o reino de Deus para aquele homem que estava curioso sobre as coisas que Lucas escrevia a respeito dele, sobre a defesa de fé que Paulo fazia. E Paulo começa a dizer para ele: olha, o que é o reino de Deus para mim, né? É como se a gente estivesse diante de um oceano e a gente pegasse um pouquinho de água desse oceano e a gente olhasse para aquilo e visse a nossa vida. A nossa vida é aquele pouquinho de água. Mas o reino de Deus é muito maior do que aquilo que a gente pode pegar aqui nas nossas mãos pequenas, né? Achei bonito isso. Me fala também dessa dimensão de humildade diante de um mistério da transcendência que implica toda a natureza, mas na perspectiva de fé cristã é muito além disso, porque tem um Deus no qual a gente se move, no qual a gente existe, e essa perspectiva de fé que me acalenta, né, e que Jesus chamou de reino de Deus, é muito maior, tem uma dimensão muito além daquilo que a gente pode conter nas nossas mãos, nos nossos conceitos, nas nossas perspectivas limitadas, na nossa visão reduzida, reducionista, segundo os nossos bloquinhos de compreensão da realidade, né? Muito, muito além disso. E aí, nessa recuperação de narrativas que fazem parte da minha história, que dão sentido à minha caminhada, eu me lembrei de um autor que eu amo, já falecido desde 2012, um mineiro, Bartolomeu Campos Queiroz. E ele, muito interessante, ele sempre fala muito dessa grandeza, desse olhar para algo que é maior. E ele sempre usa muitos elementos da natureza, né? Ele fala muito de pássaros, de peixes, ele fala do mar, ele fala do rio. Ele usa muito os elementos da natureza para trazer as suas percepções. E ele foi um autor muito importante na literatura infanto-juvenil, mas quem também limita ele a esse público faz uma leitura muito empobrecida dele, porque ele tem seu texto tem uma condição de leitura e de diálogo com todas as faixas de idade, né? Ele me influenciou muito na minha própria escrita, tive contato com ele pessoalmente no Programa Nacional de Incentivo à Leitura, ProLê, do qual eu fiz parte no comitê aqui do meu estado, e ele esteve aqui num seminário do ProLê em 1992, eu tive a oportunidade de fazer uma oficina com ele, uma oficina de escrita, e muito impressionante a sua figura sóbria, humilde, tranquila, de um pensador mesmo, assim, com quem eu pude conviver aquele pouquinho ali e dialogar ao longo do meu trabalho literário. E aí eu queria trazer algumas perspectivas de alguns livros dele, né, que eu gosto. O primeiro livro dele chama O Peixe e o Pássaro, que é um livro que faz um louvor à diferença, né? Há um narrador que se senta à beira de um rio, e aí eu acho interessante como ele define esse lugar da narrativa, que ele diz assim: existe um rio porque é necessário tê-lo para contar a minha história. É um rio que não passa de um riacho.
E à beira desse rio ele observa um pássaro que voa e vem e encosta na água, e um peixe que sobe, e entre as auréolas de água que ele vai criando, há uma comunicação entre esse peixe e o pássaro, mas que eles não podem, de fato, avançar na comunicação entre eles, né? Porque caso isso aconteça, eles morrem, né? Eles têm o seu habitat, eles têm a sua condição de vida, né? Eles se mantêm em determinados lugares, o pássaro no ar, o peixe na água, e ali tem uma comunicação possível, né? Então tem trechos muito bonitos, né? Não vou ler muito aqui, vou sugerir a vocês. Ele fala muito de pássaro. Um outro livro que ele fala sobre pássaro, esse aqui, Para Criar Passarinho, da editora Miguelin. E é um texto muito em prosa poética, como ele sempre escreve, mas de uma rica poesia. E aí ele fala: para criar passarinho é bom visitar as montanhas, para deixar repousar as penas. E depois de altos passeios, sem deixar marcas de passagem, descansar entre montes e distância. Por ser assim, contemplar com o coração o além, onde as rezas enxergam. Bonito isso, né? Onde as rezas enxergam. Há coisas que a gente só enxerga da grandiosidade daquilo que a gente não alcança no espaço de contrição, de oração. E aqui eu não destaco nenhuma forma específica, ritualística de oração, mas de uma expressão de sede interior e de busca de algo que é para além de nós, né? Contemplar com o coração o além, onde só as rezas enxergam. E um livro que eu gosto muito chama A Mar. Ele, como mineiro, conheceu o mar muito já tarde na vida dele, né? E em determinado momento ele fala assim, ele começa o texto assim: viver entre montanhas é ter pedaço de céus e caminho beirando ribanceiras. Entre montanhas, a voz esbarra nos montes, volta a ecos em outros sons. E quando se vence uma altura, descortina-se mais cordilheira. Longe do mar, inventa-se um oceano. A gente faz sempre isso, né? A gente vai inventando oceanos. A arte é um recurso disso. A convivência coletiva na busca de uma vida melhor também. São formas da gente ir inventando aqui, adiando o fim do mundo para conviver com o mar, que é tão além da gente, né? E ele usa um refrão muito próprio, né? Eu preservava um amor sem nunca ter visto o amado. A nossa condição diante do reino de Deus, né? Ele continua falando: se me falavam de sua cor, sua força, seu mistério, meu amor adivinhava mais. Meu amor em devaneio sabia sua fragilidade, escrevia nas vagas seu desvelo em coroar com espuma, o desmanchar sem areias, seu afago para com os profundos jardins de algas, seu cuidado para não descolorir os corais. E de tudo eu sabia mais sem conhecer o amado. É a nossa condição, né? Alguns teólogos usam a expressão: nós já convivemos com o amado, mas ainda não, né? Nós estamos como que por enquanto, nós estamos numa condição de experimentar a realidade de Deus no limite da nossa condição humana, contextual, real,
e como parte de um todo, como parte de um todo que a gente não alcança totalmente, que a gente só alcança aquilo que está na nossa mão, como disse o personagem Paulo do filme. Eu não conheci o amado, mas sabia quem amava. Eu suspeitava o mar me buscando para levar-me marinheiro, quando as águas transbordavam os leitos e dormiam enchentes nos quintais. Vislumbrando ao longe, fragata sufocada em neblina, oferecia-me farol, cais, ancoradouro. E por aí vai. Não dá para ler o livro todo nesse pequeno espaço de reflexão, mas o que eu queria trazer é isso. Deus é muito maior do que aquilo que a nossa vã filosofia poderia alcançar. O reino de Deus é muito maior do que as nossas mãos podem segurar nas nossas caixinhas. E isso deveria provocar em nós uma grande humildade diante desse mistério que se realiza de múltiplas formas, muito anteriores a nós, que sobreviverão a nós, porque a nossa fatia dessa existência é tão pequenininha, e muito além de nós. Eu convido você a pensar sobre essas coisas que nos fazem pequenos, mas parte de um todo muito maior.